Depois do jogo contra o Flamengo, você, até sereno, você respondeu as perguntas se havia já uma recuperação na competição e você disse não, só com novos bons resultados. Quero que você trace um paralelo do que vocês conquistaram contra o Flamengo e do jogo de hoje. É possível considerar uma reação com este empate aqui na Arena Pantanal? Eu acho que sim, eu acho que parcialmente sim, tendo em vista que quando a gente jogou aqui no ano passado a gente não conseguiu pontuar. Eu acho que a gente fez um jogo onde a gente teve oportunidades claras para matar, para poder fazer a diferença. E num lance de infelicidade do Eric, porque ele visou só a bola, mas acho que acaba acertando o jogador. A gente acabou tomando um pênalti contra, sempre é complicado jogar aqui, tanto é que o Corinthians, que até então era líder, acabou perdendo aqui. Não era o resultado que nós gostaríamos, mas não é um resultado de todo ruim. A gente leva um ponto e aí no confronto com eles é tentar levar os 3 quando eles forem jogar lá em Bragança. O que de positivo você viu de evolução no jogo de hoje? Eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem a bola, especialmente no segundo tempo que a gente vinha sofrendo muito. A gente tomou conta do jogo, a gente ficou com a bola a maior parte do tempo, eles só conseguiram escapar em situações de contra-ataque. Faltou a gente conseguir dar mais velocidade e criar mais chances, isso é verdade, mas isso tem a ver com a postura deles também, terminando com uma linha de 5, uma linha de 4 na frente, se segurando pelo empate e tentando as escapadas quando elas aconteciam. Maurício, boa noite. Queria que você falasse exatamente sobre o lado do adversário, o que você viu do trabalho tático feito pelo Antônio Oliveira. Você já o conhecia, mas com pouco tempo que ele teve à frente do Cuiabá, também era uma incógnita você saber de que jeito que ia jogar, quem que poderia jogar, quais seriam as opções dele. Sim, foi uma dificuldade que a gente teve durante a análise do adversário, porque o Antônio tinha acabado de chegar, na verdade ele só tinha dirigido um jogo e não do banco, né? Contra o América, até onde eu sei, ele chegou e ficou na tribuna, ele não tinha o comando da equipe ainda, então a gente se baseou muito naquilo que o Cuiabá tinha feito contra o Corinthians, ele manteve o padrão, eu acho que ele tem apostado num meio-campo bastante jovem, com bastante vigor, com um volante e 2 meias que chegam bem à frente, tentando explorar a velocidade do André Luiz e do Felipe dos lados. Mas volto a dizer, eu acho que a gente conseguiu, na maior parte do jogo, não deixar que eles saíssem jogando. Conseguimos roubar bolas importantes no campo de ataque. A chance do Praxedes é uma chance clara que a gente teria que ter feito. Eles abriram mão de sair jogando curto depois, começaram a sair jogando longo em função da pressão que a gente exerceu. E eu acho que faltou, especialmente no final do primeiro tempo, a gente controlar um pouco mais o jogo. Eles vieram mais na imposição, na base da bola longa, bola parada. Encontraram o gol do lance que eu falei do Eric Ramírez. Mas no segundo tempo, a gente teve o controle da partida e eles apostaram nos contra-ataques. Faltou a gente ser um pouco mais eficiente, tentar definir melhor. Ainda tivemos uma chance com o Praxedes clara, algumas outras, mas não conseguimos marcar. Questão disciplinar, você achou justo os cartões amarelos para a sua equipe, especialmente o seu cartão amarelo E aí, Maurício Badia? Não achei justo, porque eu não ofendi ele, não reclamei, eu só disse que numa falta que ele apitou, o Rafael Gava chutou o copo d'água, foi a única coisa que eu falei. E o quarto árbitro não avisou ele, tanto é que foi o assistente que foi avisar ele depois, então não faltei com a educação, ele podia chegar para mim e falar, olha, não é a sua função e acabou. E gosto muito do Antônio, mas o Antônio reclamou diversas vezes também e ele não teve a mesma conduta. Não é a primeira vez que eu venho aqui e esse quarto árbitro age de maneira diferente com o banco da casa e o banco do visitante. Mas eu não posso fazer nada sobre isso. Maurício, você tem procurado repetir o time, praticamente não vai conseguir, como os outros técnicos também não. Você perdeu o Bancante, entrou o Ramon, mas assim, a base do meio campo, você optou por repetir. Mas com o Praxedes, sem o Johan, não é esta mexida que você abre mão da criatividade? Ou você não colocou o Johan porque ele ainda não tem condições de jogar 90 minutos? Ou você não entende assim? É uma série de coisas. O Johan não tem condições ainda de jogar 90. Tanto é que a gente segurou a entrada dele lá contra o Flamengo. Hoje ele poderia ter jogado um pouco mais do que ele jogou, mas eu entendi que o Praxedes ainda podia dar um pouco mais, tanto é que teve esse lance do gol que a gente falou no segundo tempo. Eu acho que à medida agora que a gente vai tendo uma sequência de jogos mais pesada, eu vou ter que acabar mexendo um pouco mais, mas a ideia de início era manter, ganhar corpo, mas para quarta-feira vamos ver, talvez a gente tenha que mexer um pouco mais em função da sequência e do desgaste do acúmulo de jogos. Você sinalizou anteriormente, e aí é uma impressão nossa, né? Você pode até desmentir, não sinalizei nada, foi por força do acaso.
de que o Andrés Hurtado estaria melhor e estava como o titular, a gente chama aqueles que entram mais tempo, né? Agora, Aderlan, o que é que se passou pela tua cabeça para mantê-lo novamente? Eu acho que a gente estava num momento muito difícil. O Aderlan é um atleta mais experiente, que tem tido um bom rendimento, como teve no jogo passado, teve no jogo de hoje. O Andrés acabou em alguns momentos cometendo alguns erros em função da idade, em função de ter chegado esse ano, coisas que a gente já tinha desenvolvido com a equipe, mas que ele pegou pouco tempo, e a gente chamou ele, mostrou no vídeo, trabalhou. Então a opção pelo Aderlan foi isso, de dar mais equilíbrio, mais experiência à equipe, e ele tem tido um bom desempenho. Uma última contando com sua boa vontade aqui. Nós gostaríamos de saber como é que o Bragantino ele contrata esses jogadores, alguns já têm uma certa sequência, por exemplo, Bruno Prachedes, internacional, né? Mas alguns para desenvolver. Essa é a premissa do Red Bull Bragantino. Como é que você faz no dia a dia para trabalhar pontualmente essas necessidades por conta desse calendário? Como é que é feito? Você poderia dar pelo menos um exemplo? Pode não citar jogador ou sítio, enfim. Como é que é feito esse desenvolvimento ou não há condições de desenvolver nesse momento, precisa de mais tempo? Muito boa pergunta, obrigado. A única ressalva que eu faço é que o Praxedes também está nesse desenvolvimento pela juventude, pela idade que ele tem. É um jogador que poderia estar tranquilamente pela idade jogando um sub-23, quase um sub-20. A maioria dos jogadores, com algumas raríssimas exceções, estão nesse caso. Por isso que eu vira e mexe sempre coloco e friso a questão da juventude. São jogadores que ainda precisam de tempo, de experiência, de maturidade para se desenvolver. O trabalho acontece das mais diversas formas. Acontece com treino específico individual durante a semana, acontece com análise de vídeo, de correção de posicionamento, de orientação, de como ele tem que se posicionar, como ele tem que combinar com os companheiros, quais são os espaços que eles têm que preencher. Na parte mental, de entender que muitas vezes eles vão... de repente perde um gol claro, vai sentir, a gente tem que conversar, dar autoestima, dar confiança. São pessoas jovens, não são jogadores jovens. E toda pessoa jovem está em desenvolvimento. Isso não sou eu que digo, isso é a ciência que diz, isso é psicologia, medicina, qualquer lugar. Então, eles são pessoas em desenvolvimento e a gente procura atacar das diversas formas todas as áreas que a gente acha pertinentes para fazer esse desenvolvimento. Aquela parte emocional que você tem citado com bastante insistência, você considera ter passado aquela crise? Os jogadores já se estabilizaram outra vez? Eu acho que a parte mais aguda, sim, a principal sim, mas ainda tem coisas para a gente desenvolver e melhorar.